3, 2, 1. Olá, alunos! Meu nome é Aline e você está no canal Escola da Nova Terra. Bom, temos microfone, né? Para quem não sabe, eu havia comentado que eu comprei um microfone desktop bonito, né? Mas não era compatível com o que eu preciso, então precisava ser esse de lapela. Chegou, vamos testar, né? Como que ficou o áudio. Não sei se eu vou precisar regravar esse vídeo por causa de como que vai ficar o áudio, mas vamos testar a qualidade do microfone, né? Qualquer coisa eu regravo novamente. Bom, na nossa aula de hoje, o tema é amor próprio ou egoísmo. Lembrando que quando eu olhar aqui para baixo é porque eu estou com meu notebook, eu tenho uma colinha dos tópicos, né? Para eu relembrar, eu não sigo o script, então eu anoto os tópicos que eu considero válidos para o tema, e aí é só para eu lembrar, né, que seguir uma ordem faça sentido. Bom, vamos aos recados, né? Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que precisa ouvir, né, sobre este tema que é extremamente relevante e importante na vida de qualquer pessoa, né? Às vezes a gente não consegue falar abertamente, mesmo que seja um amigo, um familiar, tem certos temas assim profundos que nem todo mundo consegue falar, né? De forma tão clara, tão empática. E então, se você acredita que este tema vai agregar na vida de alguém que você conheça, compartilha, porque um simples vídeo pode mudar a vida completamente de alguém, né? Uma simples frase, um parágrafo te dá um insight, né? E traz mudanças radicais internamente na vida de alguém. Então, curte, compartilha, hypa. Para quem não sabe, hypar é um botãozinho aí próximo dos comentários que tem. É, Você clica, aí o vídeo tem mais, consegue um alcance maior de visibilidade, né? Então, hypa os vídeos, esse e todos os outros aqui do canal. Vamos ajudar, né, esse canal a crescer, né? Se inscrevam também. O canal ele é focado em temas de autoconhecimento e espiritualidade. Então, eu te convido a olhar a playlist, ver se tem algum tema que você queira ouvir, né? As nossas aulas aqui, as nossas aulas informais aqui, são ambientes para a gente conversar, né, sobre esses temas que são do nosso cotidiano, que tem a ver com a jornada evolutiva de cada um, o autoconhecimento, a autoevolução, né? E porque se você não sabe quem é, como que você vai saber o que você quer? Como você vai viver, sabe? Ah, mas a maioria vive assim? Exatamente, por isso que tanta gente gasta com terapia, com psicólogo, né? Com remédios, e porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não querem dedicar o tempo para se descobrirem internamente, sabe? E isso preencheria tanto vazio interno que a gente tem, né? Mas é para isso que o canal existe, né? Para ajudar de forma gratuita todo mundo. E falando em ajuda, gente, eu tenho rinite, tá? Então, se eu colocar o dedo assim no nariz, não se incomodem. Inclusive, né, falando em ajuda, né, em prestação de ajuda, nós teremos alguns quadros aqui no canal. E o primeiro quadro que eu vou disponibilizar através dos vídeos se chama Fala que a gente ajuda. O nome é bem sugestivo, né? Bom, eu vou explicar brevemente, né? É, o quadro em si, Fala que a gente ajuda, serão vídeos focados em responder problemas, situações desafiadoras que você
já passou, o que você está passando, eh, com o intuito de te ajudar, de alguma forma, através da conversa, te dar uma luz no fim do túnel, te dar um insight, te dar um auxílio mesmo, eh, completamente de forma empática e gratuita, entende? Eu espero que eu consiga ajudar o máximo de pessoas que eu puder, porque é para isso que eu tô aqui, né. Essa é a minha missão de vida. Então, como que vai acontecer? Nós teremos um e-mail especificamente destinado a essas interações dos alunos, que são vocês aí, alunos são todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, né. É um ambiente escolar informal, porque ocorre a troca de informações, o aprendizado, né, mas claro que eu não sou mestre nem nada, a gen no todos nós somos alunos da vida, né, e mas haverá um e-mail específico e você encaminha, eh, eu vou disponibilizar já nesse vídeo o e-mail, vai estar passando aqui na tela, e vocês já podem encaminhar inclusive. Sabe aquela questão problemática, aquela situação nível trabalhar em terapia, sabe, nível falar com um psicólogo? Então, é basicamente essa a ideia. Você pode falar a respeito de coisas do passado que aconteceram e que te causou algum sofrimento, né, que foi difícil, que foi desafiador ou que você esteja passando, que esteja acontecendo na sua vida atualmente. E relacionado ao autoconhecimento, mas, relacionado a situações que ocorrem no cotidiano da nossa vida, né. Qualquer tema, do dia a dia mesmo, da sua vida, que ocorreu e que está ocorrendo com você, e que é algo difícil de lidar, ou ter um norte do que fazer, ou ouvir uma palavra a respeito, para que te ajude de alguma forma, sabe. São aqueles assuntos que literalmente a gente levaria para o psicólogo, para o terapeuta, para fazer com que a gente ressignifique, compreenda melhor, eh, saiba melhor como agir. Então são temas relacionados a isso. Eu poderia citar, gente, um mar aqui de exemplos, mas, sei lá, vai, por exemplo, situações pessoais da minha vida, vai. Bom, temas relacionado a abandono, né, abandono emocional, abandono físico, né, ah, de parentalidade, né, de pai e mãe ou qualquer pessoa, hã, traições, em todos os contextos, amoroso, familiar, amizade, que mais? Qualquer situações traumáticas, perda. Nossa, seria, né, gente, lidar com desapego, com apego, com controle. Não, aquele assunto é literalmente essa ideia, aquele assunto que você sabe: "Olha, se eu fosse numa consulta com um terapeuta, eu precisaria falar", e aí você vai elencando, a os assuntos que a gente precisa trabalhar internamente, mas que sozinhos a gente não está conseguindo, né, seguir ou atribuir uma atitude ou algo que nos ajude em relação a essa pendência interior, entendeu? Então, o quadro é essa a ideia, e aí vocês encaminham, o e-mail, né, e aí o que eu peço, no e-mail você tenta, falar da forma mais completa possível, nem que você mande um texto gigantesco. Mas, passando todas as informações, que são relevantes, né, para que não fique uma muito muito muito,
dividido, muito picado, né, as informações que fiquem, levando e trazendo, né, para ter um uma resolução, uma compreensão. Você pode falar vários assuntos no mesmo e-mail, e não precisa se resumir nem nada, pode abrir seu coração, pode falar. Se você não quiser se identificar, você não se identifica. Eu coloco o nome fictício aqui, não, claro que não, você não vai ser identificado, mas se você quiser que eu use algum nome, ou você mesmo inventa um nome, pode ser também. Ninguém vai ser exposto aqui, não vai ter fisionomia, não vai ter rosto de ninguém, nada, nada. Claro, né, minha gente, claro. E é anônimo, né, mas, eh eu vou ter toda uma planilha organizada para saber quem foi respondido e quem não. E aí, você pode mandar novos e-mails, né, a réplica e a tréplica, mas por isso que eu falo, para que não fique muito dividido e a ponto da pessoa se perder, tenta enviar tudo que é necessário em um e-mail só, ou todos os temas que você quer falar, todos os blocos do que você precisa falar, em um e-mail só. Mas claro, se não tiver como, né, a gente volta "Ah, eu preciso falar de mais coisas, eu preciso, complementar agora com isso", aí você reenvia os e-mails e eu vou organizando certinho, né, e quando, quando estivermos falando a respeito deste quadro, Fala que a gente ajuda, o vídeo vai ser só a respeito disso. Só, não vai ter um tema e depois vai falar disso, não. Vai ser o vídeo inteiro falando disso. E pode ser vários casos, né? Diferentes, de pessoas diferentes, ou só um, dependendo da extensão, né? E, e a ideia é essa. Então, podem enviar, o e-mail vai ficar aqui na tela, podem enviar. E lembrando que eu não vou te falar, você deve fazer isso. Como eu disse, aqui não tem mestre, nem seguidores, nem, nem nada disso, mas a ideia é que através de uma conversa de uma pessoa que está fora da sua realidade, né, e que está aqui para ajudar, para ter empatia com a sua situação, com o seu caso, com a sua tendência interior, que você precisar falar, a ideia é que eu possa te ajudar nesses quadros. Vocês que entraram em contato, e mas através de uma conversa, não são ordens, não são instruções, taxativas. Você decide o que você vai fazer, todos nós decidimos o que vamos fazer nas nossas vidas, né, é assim, a vida é assim, nossa vida é feita de escolhas, né, e de ação ou omissão, a omissão também é uma escolha, né. E então você que vai decidir, é claro, mas é como se fosse aquela conversa que a gente precisa ter com alguém, eh, mas não tem com quem conversar, sabe. E então a ideia é essa, a ideia geral do quadro é esse, o nome vai ser Fala que a gente ajuda, e então vamos ver aí, né, como se seguirá este quadro. Mas já podem enviar os e-mails. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, caso não tenha ficado claro que eu respondo. E recados dados, né, vamos ao nosso tema do dia. E eu não posso bater no microfone. Eu tenho mãos, né, mãos que não ficam quietas. Eu espero não bater no microfone. Foco. Bom, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre amor próprio ou egoísmo, né. É um tema que a princípio pode parecer simples,
E aí quando você vai discorrer a respeito, fica até meio confuso distinguir. Eu percebo que as pessoas têm essa algumas pessoas, né, ou a maioria das pessoas, tem dificuldade em distinguir a diferença entre durante o que estamos, vivenciando, se estou agindo com amor próprio, estou agindo com base em amor próprio ou estou sendo egoísta, né. E eu percebo que é a dificuldade, né, de muitos, porque muitas pessoas têm medo de estarem sendo egoístas ou de não se perceberem, ser egoístas. Então tem essa confusão, né, o são esses tópicos, eles podem se confundir sim, né, no nosso dia a dia, no que vai acontecendo com a gente durante a vida. Podemos citar, por exemplo, aquelas situações onde você faz algo ou você fala algo e a pessoa fala que você está sendo egoísta, e para você, você não consegue ver aquilo daquela forma, você está se escolhendo ao invés de concordar com o que aquela pessoa está falando, ou escolher o outro, ou como eu havia dito, né, esse medo interior de se escolher, porque acha que está sendo egoísta, ou não saber quando se escolher, ou não saber quando está sendo egoísta, quando está fazendo certo ou quando está fazendo errado. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar sobre esse tema é o que é o amor próprio, né? Vamos conceituar, vamos definir o que é o amor próprio. O amor próprio, o auto-amor, é, é aquele sentimento, é aquela visão, aquela percepção, aquele reconhecimento de si, de quem você é, do que você é, das características que você tem, de qualidades, seus diferenciais, seus pontos fortes. É a capacidade interior de você se olhar e se perceber, porque é diferente você se olhar e você se enxergar. Você se olha mecanicamente no espelho, mas você enxerga o que você está passando naquele dia, o que você passou naquele dia, você enxerga as suas dores, seus medos, você enxerga a si mesmo, o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que te prejudica, o que te faz mal, o que te envenena. Quais seriam as suas escolhas e não a do outro ou dos outros. Então, o auto-amor é você pode naturalmente já ter essa percepção sobre si mesmo, esse se enxergar, esse se considerar, ou você pode perceber que justamente é um ponto interno que você precisa desenvolver. Então, basicamente, é aquela visão que nós temos de si mesmos. Nós olhamos para nós e conseguimos nos enxergar. Nós olhamos e enxergamos nossos prós, nossos contras, mas a gente não se condena, a gente não condena os nossos contras. A Você se olha com empatia, você se olha com sutileza, delicadeza, com cuidado, com fraternidade, uma autofraternidade, um autorrespeito, né? Você se considera as suas vontades, o que te faz bem e você reconhece o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não te faz.
o que você precisa mudar e o que você não precisa. Então, basicamente, é a sua percepção natural ou que você precisa desenvolver de si, do seu auto-universo, porque nós somos seres universais, nós temos um aglomerado, né, de existência dentro de nós, nosso corpo em si. Então, nós temos o nosso universo particular, né? Nossas emoções, sentimentos, nossos padrões, nossas tudo, tudo. As células do nosso corpo são as pessoinhas que trabalham dentro de nós, que são quem nós somos, né? Faz parte do que nós somos neste corpo. Então, o amor próprio é essa capacidade, essa característica que você tem de se enxergar, não só se olhar, não é só se olhar no espelho. Você enxerga quem você é, o que você quer, o que você não quer, o que você quer mudar, o que você não pode mudar, não precisa mudar, o que te faz bem, o que não te faz bem. Então é você se reconhecer, você se conhecer, você se reconhecer. Você sabe quem você é. E aí você pode me falar: bom, eu percebo que é um ponto que eu preciso desenvolver, que isso é o que me falta ou é uma das coisas que me falta, né. É porque a falta de amor próprio, ela desencadeia uma série de padrões internos extremamente negativos, onde a consequência disso é que durante a sua vida você vai vivenciar e se relacionar com pessoas que vão te tratar mal de alguma forma, porque justamente veem que você não tem essa sua autoavaliação de si mesmo, você não tem o amor próprio por si mesmo. Então, não será elas que terá por você, né. Quando a gente começa a desenvolver o amor próprio, nosso amor próprio, ou aprimorar, né, "Ah, eu tenho, mas é um pouco, tá um pouco para baixo, tá um pouco, escasso aqui, preciso aumentar, né, minha", como se fosse baterias, né, as nossas emoções são baterias, cargas, né. E, tá pouquinho, tá na metade, a gente precisa elevar, né, ou desenvolver ou elevar, né. E e é claro que quando a sua carga de amor próprio está na metade, está escassa, não está nem enxergando ali o pontinho dela no recipiente interno daquela emoção, o outro não vai enxergar em você, não vai te tratar dessa forma, a maioria das pessoas. As pessoas que têm esse real amor e respeito por você vão, com certeza. Mas para você ser considerado e respeitado, você primeiramente tem que fazer isso e sentir isso por você mesmo. E aí você ensina o outro que é assim que funciona com você. Você ensina o outro, influencia o outro a também te considerar e te respeitar, porque você começou a fazer isso consigo mesmo. E quem não fizer, você vai retirar da sua vida. Porque uma das coisas do amor próprio é justamente você conseguir separar, identificar quem te faz bem, quem te faz mal e quem te faz mal, você exclui, você impõe um limite, você se distancia, você coloca, trata aquela pessoa e deixa aquela pessoa em um patamar, em um local que não te afeta, entendeu? Então
recapitulando, o amor próprio é essa emoção, esse sentimento interno que nós temos ou precisamos aprimorar, melhorar, desenvolver, elevar, dentro de nós mesmos e remete à capacidade interior de você se enxergar, se conhecer, se reconhecer ou se descobrir, e tudo que envolve você como pessoa, o que te faz bem, o que não te faz bem, eh, suas vontades, eh, suas escolhas, seus sonhos, eh, suas qualidades. Então, se você acha que a sua carga dessa emoção está baixa, comece a desenvolver. Ai, como podemos fazer isso? Bom, teria um mar de situações que poderíamos pensar, né, inclusive identificar qual é a raiz da falta do amor próprio, né. O que na sua infância aconteceu para que você, quando adulto, chegasse a esse estado escasso dessa emoção, desse alto amor, né. Tudo tem uma causa, tudo tem uma raiz, né, e a gente resolve nossos padrões internos, a gente consegue modificar quando a gente identifica a causa, a raiz, certo? E como a grande maioria, de problemas emocionais que temos na fase adulta, a grande maioria está relacionada a situações que ocorreram na infância, né, durante o nosso desenvolvimento. Então, eu poderia falar muitos exemplos aqui de como você pode aumentar, eh, elevar essa sua emoção do alto amor, mas comece com literalmente um processo de autoconhecimento, de você tirar um tempo, sentar e pensar: "Quem é a Aline? Quem é fulano?". Eu sou a Aline. Você: "Quem é fulano? O que fulano gosta? O que fulano, sente que faz bem e o que faz mal? O que fulano escolheria?", sem pensar nos outros. É você com você mesmo, consigo mesmo. Você numa salinha mental fechada ali. Você precisa sentar consigo mesmo e ter esse processo de reconhecimento interior, né, de autorreconhecimento, de autoconhecimento. Eh, mas claro, você pode começar, além, né, de fazer esse processo interno, você pode começar a desenvolver o amor próprio pelo processo externo também. O correto é que você faça os 2, né, tanto o interno quanto o externo. O externo é um reflexo do interno. Então, por isso que fica difícil você querer só fazer um, só fazer outro, vai continuar tendo uma falta, né, você concorda? Então, você pode começar, né, com: "Ah, eu gostaria de mudar isso na minha aparência, melhorar isso na minha aparência", não é mudar, melhorar isso na minha aparência. Claro, né, que coisas relacionadas à saúde, a bem-estar, né, não é procedimentos, cirúrgicos que você vai justamente sair de lá sem se reconhecer, não é isso. Mas aqueles detalhes que você sabe que você deveria se melhorar, né, por uma questão de saúde, por uma questão de bem-estar emocional. O emocional é a saúde, não é só a saúde do corpo físico. Nós temos 2 tipos de saúde, né, a saúde emocional e a saúde física. Então, começa a trabalhar aos poucos isso, faz um cabelo que você gostaria, que você nunca fez, sempre quis e não teve coragem de fazer, ou modifica, né, para trazer um novo ar, um uma motivação, né.
vai para academia, vai se cuidar, cuidar do físico, faz as sessões de autoconhecimento para cuidar da saúde emocional. São esses detalhes, renova o guarda-roupa, isso daí. Claro que com com bom senso, né, gente, eu não estou falando para vocês saírem para gastar o que tem, o que não tem, para fazer procedimentos, não é nada disso, nós somos adultos, né, eh, você sabe o que você poderia fazer, que só você pode fazer consigo mesma, não tem a ver com ir lá fazer um procedimento estético ou ir lá gastar, comprar tal coisa de marca, não tem a ver com isso, isso na verdade não te traz absolutamente nada. Isso só é um reflexo de algum vazio que tem dentro de você, né. Então, você pode começar a trabalhar esses detalhes no seu exterior, porque eles vão trazer essa movimentação energética, de novos ares e de mudanças e de motivação para o seu interior. Não é que é só o exterior. O exterior é para que haja uma resposta no interior, mas você precisa trabalhar o interior com certeza, porque é ele que vai te dar essa solidez, né. É por isso que a gente vê tantas pessoas perdidas, né, as pessoas estão focadas só no exterior, mas o interior está completamente vazio, tá com vários furos, né. Então, é daí que vem muitos problemas, né, mas voltando ao tema, o amor próprio, ele é esse sentimento, essa emoção que você nutre por si mesmo, onde você se enxerga, você se reconhece sem máscara, você sabe seus prós, seus contras, mas você não se condena pelos seus contras, você se trata com consideração, com empatia, com respeito, com cuidado, com leveza, assim como você trataria o outro, né? E e essa autopercepção, ela vai definir muitas coisas, principalmente relacionais ou qualquer convivência que você tenha na sua vida, porque, o outro enxerga quando você não tem ou e quando você tem. E infelizmente isso, influencia, né, dita as atitudes dos outros para conosco, né. Bom, e quem, insistir, né, em não enxergar esse seu autoamor, essa sua autovalorização e respeitar isso, né, e considerar isso, te tratar de uma boa forma, né, de te tratar bem, você colocará de escanteio, porque é isso que o amor é uma das coisas que o auto-amor vai te ensinar, né, que nem todo mundo que aparece nas nossas vidas devem ficar ou precisam ficar, ou faz sentido ficar, né, e se elas nos fazem mal de alguma forma, física ou emocional, tem que ter uma imposição de limite, tem que ter um distanciamento, tem que ter um corte, se necessário, né, algo mais radical. E para que você não se contamine, não se envenene, não se desequilibre, né, por causa de questões que o outro tem com ele mesmo, que ele precisa resolver, não você. Então, basicamente, né, a ideia do amor próprio é isso, é você se olhar, se enxergar, se conhecer. E o que é o egoísmo? O egoísmo, você vê, o amor próprio, ele é essa capacidade de olhar para si. Porém, o egoísmo é a falta de capacidade, a falta de habilidade natural em conseguir enxergar o outro, em conseguir considerar o outro, respeitar o outro. Então, no primeiro cenário, você tem essa habilidade ou vai desenvolver ou vai elevar essa sua autohabilidade de se enxergar.
enquanto o outro é a falta de habilidade em enxergar o outro. Então, o egoísmo é quando você tem essa dificuldade ou essa frequente dificuldade em considerar o outro, quem é o outro, o que o outro quer, as escolhas do outro, as necessidades do outro, a até a sua forma de tratamento de uma forma não empática, de uma forma desrespeitosa, eh, onde você quer sobrepor ou impor as suas vontades, quando você não consegue ver sentido em situações relacionadas ao outro, porque você está ocupado demais somente enxergando as suas, sobrepondo as suas próprias opiniões, as suas próprias considerações em relação a qualquer, contexto. Então, o egoísta, ele tem essa dificuldade interior, que pode ser às vezes ou pode ser muito frequentemente, onde ele tem realmente essa dificuldade em enxergar o outro. Enxergar, e quando eu falo enxergar, ele está tudo atrelado. É o enxergar onde é também considerar, perceber, respeitar, né, tudo relacionado ao outro. Então, a ideia a palavra em si, né, do egoísmo, o início da palavra vem do ego. O que que seria o ego? Né? O ego é essa nossa parte interior, essa nossa mentalidade egóica, né? Então, onde você está muito autofocado, autocentrado. Você está com um cabresto aqui para tudo ao redor, você está só se enxergando. É natural que sejamos assim em determinados momentos na nossa vida, da nossa existência aqui, né, e por uma questão instintiva, de sobrevivência, de proteção, né. Então a fase de quando a gente é bebê, quando é criança, eh, a mente egóica, né, a mente autocentrada, ela vai te ajudar você a sobreviver, a você, se proteger, a você pensar no que é necessário naturalmente, instintiva para você, que você precisa, suas necessidades instintivas, naturais, de sobrevivência, de proteção. Então, ela é importante em momentos da nossa vida, mas ele traz esse autoenfoque, né, essa essa autocentração. É como se você ficasse no seu mundinho, você só está se enxergando, você só enxerga tudo relacionado a você e nada relacionado ao redor e ao outro, né. Então é um mecanismo natural e importante, porém, quando, eh, vamos ao longo da nossa vida, lidar com questões de convivência, questões relacionais, seja ela de qual tipo, amorosa, familiar, amizade, trabalho, seja qual for, né? Toda essa questão social em si, a própria sociedade em si. Quando entramos nesse mundo, que é o que vai fazer a grande, maior parte da nossa vida, a mentalidade egóica, ela começa a gerar conflitos, embates, né.
porque você não está naquele momento de autopreservação, de autoproteção, de sobrevivência. Não, você está ali vivendo no social, e isso a gente pensa em todas as relações, todos os contextos da nossa vida que envolve o social. Então, naturalmente, ela vai causar conflitos, porque a maior parte do seu cotidiano, da sua vida, você estará mais voltado para esses aspectos gerais do social. Então, se você continua, você não tira o cabresto, você continua no alto cabresto, começa a nascer os conflitos com o outro e com os outros e com tudo ao redor, porque você continua autocentradíssimo, e isso é um desequilíbrio, né? Não é natural, né? A balança ela não está equilibrada. Você está extremamente autocentrado, estará desequilibrado tudo, né? Ela, este aspecto da autopreservação, da sobrevivência e tudo mais, ela é necessária em certos momentos muito específicos da nossa vida, porém, de resto, ela vai, se você ficar focado nela, se você não expandir, não tirar o cabresto, não expandir a sua visão, não perceber isso, você vai ter conflitos de diferentes contextos, níveis, intensidades, com tudo ao seu redor, com tudo. Porque tudo é relação, tudo é socialização, né? Somos seres que vivemos em uma sociedade, então é uma questão séria, né? Ah, por isso esse tema é extremamente importante saber quando, se estamos vivendo com o cabresto do ego, da autocentração desmedida, porque isso pode te dar uma vida inteira de frustração, porque você vai ter embates naturais com o outro e qualquer outro, qualquer que seja esse outro. Então, resumindo, o amor próprio é essa capacidade interior de você auto-enxergar, considerar, perceber, reconhecer, conhecer, identificar, respeitar, enquanto o egoísmo é a falta de capacidade de você enxergar o outro de forma momentânea ou frequentemente durante a sua vida, durante suas relações. E enxergar o outro significa considerar o que o outro sente, o que o outro fala, a opinião do outro, as escolhas do outro, respeitar o outro, porque você está extremamente autocentrado, autofocado, está no seu mundinho mental, onde tem uma barreira e você não consegue absorver as necessidades, as questões do outro ou dos outros, ou de tudo ao redor. Porque quando a gente fala de tudo ao redor, é literalmente tudo, os animais, é o planeta, não é só as pessoas. Se você não consegue uma mentalidade egoísta, autocentrada, ela está no mundo dela, não tem mais nada ao redor. Tem, mas é irrelevante. O que está ao redor é irrelevante. E isso é absolutamente tudo. O planeta em si, a existência que existe. Então, para você ver, né, é um assunto que não tem nada de simples. Se você conseguir identificar que você está vivendo dessa forma, porque você não é. Ninguém é 100% egoísta, 100% do tempo egoísta. Você pode estar sendo egoísta ou você frequentemente é egoísta, mas porque você não teve esse insight, essa percepção de que você está
nessa autocentração, onde você é impedido de considerar o que existe ao seu redor e, consequentemente, ter uma boa relação, uma boa interação, uma vida saudável com o mundo ao seu redor. E aí a gente está falando de tudo, inclusive o planeta, questões planetárias e as pessoas, os animais, tudo ao seu redor. Então, a pessoa que ela está nesse padrão de autocentramento, ela está em desequilíbrio, né? Ela está, voltamos a falar do cabresto. Cabresto, a essa altura do campeonato, para quem não sabe, é aquele negócio que se coloca aqui nos cavalos, né? Para eles não enxergarem ao redor. Então, a pessoa que está nesse padrão, vivendo no seu mundo completamente com barreira ao redor, ela tem essa dificuldade de enxergar o que está além da barreira, o que está fora do mundo dela. Só que se ela perceber, vai mudar completamente a vida dela e a vida de qualquer pessoa que esteja em contato com ela, em qualquer nível que seja, um contato de qualquer nível que seja. Então, é importante a gente sentar e se autoavaliar, né? Porque o egoísta, ele não só causa o mal a si mesmo que ele não perceba, ele causa o mal ao outro e a tudo ao redor dele, tudo. Por isso que eu falei, questões planetárias, animais, tudo. É o veneno que, que mata e que esvazia as pessoas por dentro e que a gente precisa combater. E a gente combate com essa autoavaliação, essa autopercepção. Nossa, eu frequentemente estou agindo dessa maneira, não fale que você é, eu estou agindo dessa maneira, porque quando você fala eu sou, é como se fosse uma sentença, você está se sentenciando. Eu sou assim e acabou, eu não vou mudar. Ué, não existe isso, nós somos seres mutáveis. O natural é, é a mudança, é o caminhar, é o movimento, né? Seres universais estão naturalmente em constante vibração, mesmo que a gente não veja aqui com o corpo físico nem nada, mas você tendo você fazendo essa autoavaliação e percebendo que você vive frequentemente neste padrão mental, já é o primeiro passo. Você identificou, é o primeiro passo. E dali em diante é extremamente importante, é necessário que você comece a modificar os seus padrões, mentais, modificar a sua forma de enxergar o que está ao seu redor, porque isso vai fazer com que você tenha uma vida menos desafiadora em termos de problemas com os outros, menos frustrada, mais adequada, mais equilibrada. Então, você não estará fazendo um bem ao outro, você primeiramente estará fazendo um bem a si mesmo e, consequentemente, o mundo ao seu redor também será influenciado pelo resultado positivo. Então, né, inclusive a gente já pode usar esses temas de amor próprio e egoísmo no nosso quadro, né? Fala que a gente ajuda. Se você já ouviu de pessoas próximas a você que você é egoísta, lembre-se que você está qualquer dia a dia para você tomar um rumo diferente e mudar as questões da sua vida, todo dia a dia. E se já te falaram isso, comente aqui quais foram as situações, quais são seus receios, o que você acha que você precisa de ajuda nesse quesito, quais seriam as raízes disso.
E para o amor próprio é a mesma coisa. A situação está escassa nessa emoção, em específico em mim, as possíveis causas seriam essas e essas na minha infância, no meu desenvolvimento. Então envia o seu caso, o máximo de detalhe possível, e a gente vai levar para o quadro, para o Fala que a gente ajuda, e quem sabe você tem aquele norte, aquela luz no fim do túnel, aquele insight, aquele momento de turn point, onde você vai modificar a sua vida com base em uma simples conversa que não é simples, não tem nada de simples, né? Bom, então as definições, o que é o amor próprio e o egoísmo internamente, para a gente seriam, esses pontos que falamos, né? E o próximo tópico, lembrando que no ato de amor próprio você desenvolve ou tem a habilidade natural de se enxergar, de se considerar, de se respeitar, enquanto no egoísta, o egoísmo é a falta de habilidade, é a dificuldade em enxergar o outro, enxergar os outros, enxergar o redor, considerar, respeitar, porque você está extremamente autocentrado e você sobrepõe. Como você está em desequilíbrio, olha como você está aqui. Todo o resto está aqui. Isso aqui é uma balança equilibrada, não é? Logo, você sobrepõe tudo em detrimento dos outros ou de tudo ao seu redor, né? Então, o comum do egoísta é sobrepor, se sobrepor, se impor, negativamente falando, em relação a tudo, né? E todos. Então, estas são as definições e a diferença, as diferenças entre si. E o próximo tópico nós vamos falar sobre os momentos de escolhas, né. Eh, são aqueles momentos onde nós temos a confusão de saber se estamos agindo com base em amor próprio ou estamos sendo egoísta, né, e aí gera essa preocupação. Inclusive você pode agir e ouvir do outro: "Você está sendo egoísta?", você se preocupa: "Nossa, mas será que eu fui egoísta?". Você tem esse medo interior, essa preocupação, aí gera essa confusão interna: "Não, mas eu não quero ser egoísta, mas fulano disse que eu fui". E aí você fica com esse mal-estar interior, né. Então este tópico nós vamos analisar exatamente isso daí, esses momentos, porque é natural, durante, a nossa vida em si, nós vamos passar por esses momentos de escolhas e atitudes, onde é importante que a gente perceba, se autoavalie, se autoanalise e perceba se nós agimos com base no nosso alto amor ou se fomos egoístas. Por quê? Para que a gente tenha, viva com essa paz interior, né? Sem culpa de ter sido egoísta, com essa confusão de fui mal, fiz certo, fiz errado, fui bom, fui mal, ou deixar que o outro te confunda, né, e em relação a quem você é, te diminua, né, te traga confusões que seriam envenenamentos, paliativos, alimentares, né. Então esses momentos naturalmente eles existem e vão existir na nossa vida mesmo, e é importante que a gente saiba para ter essa autopercepção. Não, quando eu fiz tal coisa, quando eu agi assim, foi porque eu me amo, eu me autorrespeito, eu me considero, e não porque eu fui egoísta, e não porque eu sou essa má pessoa, entendeu? Então é importante para a gente não ter culpa, né? A gente não ter essa confusão mental interior,
esse mal-estar interno, para que a gente durma no sem essa consciência tranquila, né. E então vamos falar sobre esses momentos. Mas antes eu vou beber água. Bom, primeiramente, eh, é importante que você tenha essa autoavaliação, porque se você não souber quem você é, o mundo vai te dirá e não vai te falar coisas boas. Então, se dedique, tenha um tempo destinado ao seu autoconhecimento, a você saber quem você é, mas sem máscaras, sem inclinações. Meus pontos fortes são esses, meus prós, meus contras, né? E porque quando a gente se conhece, é o primeiro passo para nos autoaceitarmos. Quando a gente se aceita, a gente aceita nosso lado luz e sombra, nosso lado luz e escuridão, fica muito mais fácil vivermos no nosso corpo, né? Nos aceitarmos, sermos felizes, né? Nos sentirmos bem consigo mesmos, né? Então, faça essa autoavaliação, mas de forma, eh com um distanciamento emocional, como se você estivesse avaliando um personagem. Um personagem, você está avaliando aquele personagem do filme da sua vida. A vida, o filme é a sua vida e você está ali no filme. Você é o personagem. Você se autoavalie com esse distanciamento emocional, para que você não tenha essa inclinação para se autodefender, né? E coisas do tipo. Você se mantém neutro, busque sempre a neutralidade, né? Se você está certo, bem, se você fez errado, pois bem também, entendeu? Não que seja bom, mas você precisa saber quando você fez errado, né? Reconhecer, para não fazer mais, né? Por favor. E então ter essa autoavaliação é crucial, é crucial, porque se você sabe que você é uma pessoa empática, quando o outro vier te confundir, te contaminar, te desequilibrar, te chamando de egoísta, te chamando de pessoa fria, sem coração, sei lá o quê, você vai falar: "Não, espera aí, isso tem muito mais a ver com o outro, com ele, a visão dele em relação a esse contexto, ou em relação a mundo, ou em relação a si mesmo, do que comigo. Eu sei que eu sou uma pessoa empática. Eu esse é um exemplo real. Eu sou uma pessoa empática e eu sei disso, mas já tentaram fazer com que eu achasse o contrário, que eu era uma pessoa sem coração, que eu era uma pessoa fria, que eu estava sendo egoísta. Eh Então, haverá naturalmente, infelizmente, tentativas de te minar por dentro, de te autodestruir, mesmo que seja aquelas frases passivo-agressivas, sabe, aquele conselho do familiar, do amigo, eh, aquele comentário: "Ai, porque eu sou sincero", só que você só tá ali deflagrando um veneno, né, boca de praga, né, que não agrega o que fala para o outro. E então é extremamente importante você saber quem você é. Se você é uma pessoa empática, não deixe que o outro te contamine. Não deixe que o outro faça você acreditar que você não é, entendeu?
Mas se você está agindo de forma egoísta, você está extremamente autocentrado e por isso você impõe, sobrepõe, a si mesmo, ao que você quer em relação aos outros, saiba identificar, porque todo dia é dia para você mudar isso. E o quanto antes você mudar, melhor você viverá, literalmente. Literalmente você vai viver melhor, porque você não vai ter esses impasses, esses embates, esses impasses, esses conflitos com tudo ao seu redor, né. Então não é algo simplesmente para o outro, é para você primeiramente, né. E após essa autoanálise, né, a segunda questão que é importante, nesses momentos que você precisará opinar, né, escolher algum lado, se impor de alguma forma, estabelecer algum limite, tomar uma decisão, tomar uma atitude, hã, você saiba identificar o que te faz mal e o que te faz bem, o que te prejudica e o que te faz bem. Saiba identificar também se você está fazendo as escolhas que você gostaria ou se você está deixando com que o outro influencie suas escolhas, modificando-as, ou se você está escolhendo escolher o que o outro quer, o que faz bem para o outro e não o que faz bem para você. Então, saiba identificar o que te faz bem e o que não te faz. É importante porque muitas vezes nesses momentos as nossas atitudes, as nossas escolhas serão pautadas, justamente em decisões ou escolhas que o resultado disso vai ser benéfico ou prejudicial a nós mesmos, internamente, emocionalmente, pode ser fisicamente também, mas geralmente é emocionalmente prejudicial ou benéfico, né. Então, eu estou decidindo isso, mas é com base no que eu sonho em fazer, no que eu quero fazer, no que eu gostaria de fazer, a mudança que eu gostaria para este momento da minha vida, ou é o que o outro quer, o que o outro deseja, o que o outro sonha para mim, o que o outro não conseguiu fazer na vida dele e está querendo me enviar esse compromisso, algo que é da visão do outro, da percepção do outro, faz sentido para o outro, mas não para você, não faz sentido para quem você é e o que você quer para sua vida. Você sabendo identificar o que te prejudica e o que te faz bem, né, o que te faz bem e o que te faz mal, vai te ajudar muito nesses momentos de escolha, porque toda vez que você escolher algo relacionado ao amor próprio, ao auto-amor, você estará escolhendo a si mesma, escolhendo os seus sonhos, as suas vontades daqueles, contextos, que tenham uma importância emocional ou física para você. Não é suas vontades, porque é apenas uma vontade. Não, são aquelas questões que têm validade emocional para você, são importantes para você, né. Tem que ter um bom senso nisso também, saber diferenciar, né. Não é porque eu quero, tá bom, então é amor próprio. Não, não é assim. Não distorça a situação. Não é assim. Eh, intrinsecamente, nós sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal, o que está certo, o que está errado, o que está fazendo bem ao outro, o que está fazendo mal ao outro. Por mais que a gente tente mascarar, né, ou manipular ali para nos convencermos ou convencer o outro, a gente sabe intrinsecamente, né.
E então, identifique o que te faz bem, o que te faz mal, porque nesses momentos você precisa enxergar o que é importante para você, o que você quer, quais são suas escolhas, suas, somente suas, o que é relevante, o que é necessário, o que você almeja, o que você sonha, o que te causa esse equilíbrio, que te traz esse equilíbrio, esse bem-estar interior e o que não te traz. E na maior parte das vezes que você estiver decidindo algo que esteja conectado a quem você é, o que você quer fazer na sua vida, quem você deseja se tornar, sua melhor versão, claro, o que você busca na vida. Sempre que você faz esse tipo de escolha, porque você se enxerga, você se conhece, você se considera, muitíssimo provavelmente você estará tomando essa atitude com base em auto-amor, com base em amor próprio e não egoísmo. Porque o egoísmo é uma reflexão, aí entra uma reflexão bem básica, mas é, energeticamente, universalmente lógica. O egoísmo ele tem aquele fundo ruim, mal para o outro. Só que você escolher a si, você não está causando mal ao outro, você está causando o bem para si e o bem para o seu redor, porque você está tomando uma atitude com base na sua verdade, na luz que há dentro de você, sua parte de luz. E o que é bom gera o bom. O bem não gera o mal não gera o bem. Então, quando você toma atitudes com base no amor próprio, é porque você está escolhendo o que tem a ver com a sua essência, com você, de quem você é, com a sua verdade, com o que te faz bem, com o que não te faz bem, com o que não te prejudica emocionalmente ou fisicamente. Essa energia, ela é boa e ela vai ser boa para você e ao redor. Ah, mas o outro não gostou. Você não causou mal ao outro, porque a sua escolha, ela vem da luz, ela vem de uma energia boa, ela vai gerar o bem, ela vai gerar o bom. Ela terá essa ressonância do bom, porque o bom gera o bom. O mal-estar que o outro sentiu é porque ele está vivendo em um padrão egóico do cabresto. Ele está vivendo em um padrão de autocentração, que é o desequilíbrio dele. Então, o mal-estar dele é por não conseguir o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Isso tem a ver com ele e o desequilíbrio que ele tem. Não tem a ver com você. Você não gerou o mal para ele. Se você gerou o bem para você, se você gerou o bem para você, você gera o bem a tudo ao seu redor, para tudo ao seu redor, para o ambiente, para tudo. O mal-estar que o outro sentiu é porque ele está nessa gaiola mental onde ele não conseguiu considerar você, te enxergar. Não foi o seu, a sua escolha pautada em amor próprio vem desse fundo do bom e do bem para si, ela não gera o mal no outro.
O outro está se contaminando a si mesmo, naturalmente, porque ele está em desequilíbrio e não você. E se ele perceber, ele conseguirá sair disso, né? Então, e quando a gente está sendo egoísta, o fundo dela, a energia é negativa, a raiz é negativa, ela tem um mal-estar. Quando você está sobrepondo algo, você não considera: "Não, mas eu quero assim, faça assim, eu quero que você faça assim, eu quero que você siga por esse caminho, eu quero que você escolha tal coisa, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você não faça tal coisa, eu quero que você aceite tal coisa, eu quero que você recuse tal coisa, eu quero fazer isso com você". O fundo disso é um desequilíbrio. Por quê? Porque está no eu. Eu, para mim. Eu e para mim. Eu e somente para mim. É o desequilíbrio da balança do egoísta, onde a pessoa não considera. Você vê todas as frases que eu falei, porque eu quero, as frases são assim. Ah, mas o outro, nem existe esse pensamento. Mas o que o outro quer? Que outro, que outro, entendeu? Então, hã, eu sei que pode parecer confuso, né, nesses momentos das atitudes ali do cotidiano, do dia a dia, a gente identificar quando foi egoísta, quando foi ato de amor próprio, mas saiba, se foi para te fazer o bem, se foi para o seu emocional ficar equilibrado, ficar bem, ah, onde você escolheu a sua verdade, o que faz sentido para você, o que você gosta, o que você impôs limites em relação ao que não te faz bem, ao que te faz mal, ao que você quer parar de fazer, o que você quer que o outro pare de fazer com você. Tudo isso é porque você está praticando essa visão de si mesmo, onde você se conhece e você sabe quem você é, o que você quer, o que você não quer, o que te faz bem, o que não é. Todas as atitudes que nascem disso é baseada no amor próprio, mas é uma atitude que não prejudica o outro, é uma atitude que demonstra o amor que você tem pelas suas questões, pela sua verdade, por quem você é, pelo que é importante para você, pelo que te nutre, pelo que te respeita, a sua verdade, a sua essência, você. Se você está tendo uma atitude onde você não está considerando o outro, você está sobrepondo a si e o que você quer, sem colocar como relevante o outro em si, você provavelmente estará sendo egoísta. Porque neste ato de você não considerar o outro, não é porque você se escolheu, é porque quando você se escolhe, isso tem a ver com quem você é e situações que não são negociáveis, porque tem a ver com você no sentido de quem você é. Quando você apenas escolhe o que você quer, eu quero impor o que eu quero e eu deixo de lado o que o outro quer, você não está olhando para a sua verdade como essência, você não está respeitando quem você não está se enxergando, vivendo a sua verdade, você está apenas sobrepondo.
impondo, desconsiderando tudo ao redor, para que o que você quer aconteça. O fundo, a raiz por trás é diferente do amor próprio e do egoísmo. Um é negativo, ele vem do negativo, e o outro vem do positivo. Um, você não está escolhendo a sua verdade, você está sobrepondo o que você quer, um desejo seu, uma escolha sua, uma vontade sua. Você sobrepõe, você impõe, negativamente falando. Você coloca aquela camada do que você quer acima de tudo e de todos. O outro não. Você se respeita ao ponto de impor limites em relação ao que te faz mal, para que pare o que te faz mal. O outro, você escolhe o que tem a ver com a sua pessoa, a sua verdade, a vida que você é por dentro e que você quer ter, mas que vem de uma raiz positiva, de uma autovalorização, um auto-amor. Mas ela vem do que é bom, do que é positivo. E se for para impor limites, essa imposição de limite é para que o outro não te machuque mais, não te fira mais, não te destrua mais, não te desequilibre mais. Mas vem do contexto do que é bom, da energia do bem. E o outro não. O outro é, 99% das vezes, imaturidade, sobreposição, falta de empatia, que é o egoísmo. O fundo é negativo, o fundo é de um cabresto, o fundo é de você não saindo do seu mundinho, o fundo é você não conseguindo sequer pensar o que o outro acha sobre isso, quem é o outro, o que ele gostaria ou não, se isso faz bem para o outro ou não, você sequer pensa nisso. Então perceba, é como se fosse tivesse um divisor aqui, o que é bom, o que é ruim, a energia do bom, a energia do ruim. A raiz é totalmente diferente. Eu sei que pode ser confuso, em alguns momentos da vida, mas se você for olhar para o fundo, para a raiz daquilo ali, em relação à sua atitude, dá para identificar sim, se foi um ato de amor próprio e se foi um ato de egoísmo. E eu espero que eu tenha me feito clara. Comentem aí, deixem suas opiniões, se ficou confuso, se ficou claro, se deu para ter uma melhor noção, deu para clarear alguma coisa aí na sua mente, se você teve mudanças de ideias quando você chegou no vídeo e agora que você está saindo dele, né, ao final do vídeo. Se vocês tiverem sugestões também de temas, podem deixar aqui nos comentários. E lembrando que nós temos o quadro Fala que a gente ajuda, enviem contextos em relação, olha, naquela situação X, eu não sei se eu agi com base em amor próprio ou se eu fui egoísta. Fale, pode trazer situações em relação a esse tema de hoje, mas qualquer outro, né, lembrando coisas do passado, coisas do presente, que seriam aqueles assuntos que você sabe que você precisa trabalhar, ressignificar, compreender, falar, o assunto de terapia, sabe? Envia, seja bem detalhista, envie no e-mail, e a gente nós tentaremos aqui através da conversa te trazer uma mudança, né? Trazer uma luz
trazer quem sabe, uma mudança na sua percepção, na sua vida em si, em relação ao contexto que você vai trazer, né. Mas é isso que eu tinha para falar em relação a esse tema de hoje. Lembre-se que, se você estiver muito confusa, se você está agindo por um lado ou para o outro, pelo amor próprio ou pelo egoísmo, perceba que, quando você está fazendo algo que tem a ver com a sua verdade e o que te faz bem internamente, emocionalmente, a raiz daquele sentimento, daquela emoção, daquela atitude, é algo que vai te trazer bem-estar interior, equilíbrio. Isso é autovalorização, amor próprio, autorrespeito, autoconsideração, se enxergar, se conhecer. Agora, se você está num patamar onde eu nem sequer penso o que o outro vai achar, se gostou, se não gostou, se gosta, se não gosta, eu quero, somente que faça isso porque é o que eu quero. Se você tem esse padrão de sobrepor e nem sequer considerar, pensar em relação ao outro naquele contexto, tem essa conotação negativa, limitada em si somente, hã de forma totalmente prejudicial ao que está ao redor, totalmente assim, o que está ao redor é inexistente, não tem valor. Isso vem do fundo negativo, isso provavelmente é o ato do egoísmo, isso é a mentalidade egoísta. E é isso, gente. Espero mesmo que tenha ficado claro, porque é importante a gente ter essas percepções, né, para a gente se conhecer. E se você sabe quem você é, como eu disse, você sabe o que você quer, você sabe quem você não quer se tornar, e etc., né? É extremamente importante que a gente tenha essas respostas interiores para que a gente consiga ter felicidade na vida, né? A gente não viva com esses vazios interiores, né, essa falta de preenchimento que destrói em N contextos, né, nosso exterior e nosso emocional, né. E e é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, envia para quem você acha que essa mensagem precisa chegar, hypa o vídeo, se inscreva no canal, deixem suas opiniões, nos comentários. E por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo.